5 sinais de alerta de que o fim da hegemonia do dólar está próximo. Tempo estimado de leitura: 10 minutos. Não é nenhum segredo que a China e a Rússia têm estocado o máximo de ouro possível há muitos anos. A China é o maior produtor e comprador mundial de ouro. A Rússia é a número 2. A maior parte desse ouro chega aos tesouros dos governos russo e chinês. A Rússia tem mais de 2.300 toneladas, ou quase 74 milhões de onças Troy, de ouro, um dos maiores estoques do mundo. Ninguém sabe a quantidade exata de ouro que a China tem, mas a maioria dos observadores acredita que é ainda maior do que o estoque da Rússia. O ouro da Rússia e da China lhes dá acesso a uma forma de dinheiro neutra política sem risco de contraparte. Lembre-se, o ouro tem sido a forma de dinheiro mais duradoura da humanidade por mais de 2.500 anos, por causa de características únicas que o tornam adequado para armazenar e trocar valor. O ouro é durável, divisível, consistente, conveniente, escasso, e mais importante, a mais sólida de todas as commodities físicas. Em outras palavras, o ouro é a commodity física mais difícil de produzir em relação aos estoques existentes, e, portanto, a mais resistente à inflação. É isso que dá ao ouro suas propriedades monetárias superiores. A Rússia e a China podem usar seu ouro para se envolver no comércio internacional e talvez lastrear as moedas. É por isso que o ouro representa uma alternativa monetária genuína ao dólar americano, e a Rússia e a China têm muito disso. Hoje está claro porque a China e a Rússia tiveram uma demanda insaciável por ouro. Elas estavam esperando o momento certo para puxar o tapete debaixo do dólar americano. E agora é esse momento. Este é um grande problema para o governo dos Estados Unidos, que colhe uma quantidade insondável de poder porque o dólar americano é a principal moeda de reserva do mundo. Ele permite que os Estados Unidos imprimam dinheiro falso do nada e o exportem para o resto do mundo em troca de bens e serviços reais, um esquema privilegiado que nenhum outro país tem. O ouro da Rússia e da China poderia formar a base de um novo sistema monetário fora do controle dos Estados Unidos. Tais movimentos seriam o prego final no caixão do domínio do dólar. 5 desenvolvimentos recentes são um sinal vermelho gigante piscando de que algo grande pode estar na iminência de acontecer. Sinal de alerta número 1. As sanções da Rússia provam que as reservas em dólar não são realmente dinheiro. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo dos Estados Unidos lançou sua campanha de sanções mais agressiva de todos os tempos. Excedendo até mesmo o Irã e a Coreia do Norte, a Rússia é agora a nação mais sancionada do mundo. Como parte disso, o governo dos Estados Unidos apreendeu as reservas em dólares americanos do Banco Central Russo, as economias acumuladas da nação. Isto foi uma ilustração impressionante do risco político do dólar. O governo dos Estados Unidos pode apreender as reservas em dólar de outro país soberano com o apertar de um botão. O Wall Street Journal, em um artigo intitulado "Se as reservas de moeda russa não são realmente dinheiro, o mundo está em choque", observou. As sanções mostraram que as reservas monetárias acumuladas pelos bancos centrais podem ser retiradas. Com a China tomando nota, isso pode reformular a geopolítica, a gestão econômica e até o papel internacional do dólar americano. O presidente russo, Putin, disse que os Estados Unidos não cumpriram suas obrigações, que o dólar não é mais uma moeda confiável. O incidente corroeu a confiança no dólar americano, como moeda de reserva global, e catalisou países significativos a usar alternativas no comércio e suas reservas. China, Índia, Irã e Turquia, entre outros países, anunciaram que irão fazer ou já estão fazendo negócios com a Rússia em suas moedas locais em vez do dólar americano. Esses países representam um mercado de mais de 3 bilhões de pessoas que não precisam mais usar o dólar americano para negociar entre si. O governo dos Estados Unidos incentivou quase metade da humanidade a encontrar alternativas ao dólar tentando isolar a Rússia. Sinal de alerta número 2. Rublos, ouro e Bitcoin para gás, petróleo e outras commodities.
A Rússia é o maior exportador mundial de gás natural, madeira serrada, trigo, fertilizantes e paládio, um componente crucial nos carros. É o segundo maior exportador de petróleo e alumínio, e o terceiro maior exportador de níquel e carvão. A Rússia é um grande produtor e processador de urânio para usinas nucleares. O urânio enriquecido da Rússia e seus aliados fornece eletricidade para 20% das casas nos Estados Unidos. Além da China, a Rússia produz mais ouro do que qualquer outro país, respondendo por mais de 10% da produção global. Estes são apenas alguns exemplos. Existem muitas commodities estratégicas que a Rússia domina. Em suma, a Rússia não é apenas uma potência de petróleo e gás, mas uma superpotência de commodities. Depois que o governo dos Estados Unidos apreendeu as reservas de dólares americanos da Rússia, Moscou tem pouco uso para o dólar americano. Moscou não quer trocar suas commodities escassas e valiosas por dinheiro politizado que seus rivais podem tirar deles à vontade. Será que o governo dos Estados Unidos iria tolerar uma situação em que o Tesouro dos Estados Unidos mantivesse suas reservas em rublos na Rússia? O chefe do parlamento russo recentemente chamou o dólar americano de embalagem de doces, mas não o próprio doce. Em outras palavras, o dólar tem a aparência externa de dinheiro, mas não é dinheiro real. É por isso que a Rússia não está mais aceitando dólares americanos, ou euros, em troca de sua energia. Eles são inúteis para a Rússia. Então, em vez disso, Moscou está exigindo pagamento em rublos. Esse é um problema urgente para a Europa, que não pode sobreviver sem commodities russas. Os europeus não têm alternativa à energia russa e não têm escolha a não ser obedecer. Os compradores europeus agora devem primeiro comprar rublos com seus euros e usá-los para pagar pelo gás, petróleo e outras exportações russas. Esta é uma grande razão pela qual o rublo recuperou todo o valor que perdeu nos primeiros dias da invasão da Ucrânia, e depois obteve ganhos adicionais. Além dos rublos, a principal autoridade de energia russa disse que Moscou também aceitaria ouro ou Bitcoin em troca de suas commodities. Se eles quiserem comprar, deixe-os pagar em moeda forte, e isso é ouro para nós. Você também pode negociar Bitcoin. Aqui está a conclusão disso. Os dólares americanos não são mais necessários, ou desejados, para comprar commodities russas. Sinal de alerta número 3. O sistema petrodólar flerta com o colapso. O petróleo é de longe o maior e mais estratégico mercado de commodities. Nos últimos 50 anos, praticamente qualquer pessoa que quisesse importar petróleo precisava de dólares americanos para pagar por ele. Isso porque, no início dos anos 1970, os Estados Unidos fizeram um acordo para proteger a Arábia Saudita em troca de garantir, entre outras coisas, que todos os produtores da OPEP só aceitassem dólares americanos por seu petróleo. Todo país precisa de petróleo. E se os países estrangeiros precisam de dólares americanos para comprar petróleo, eles têm uma razão convincente para manter grandes reservas em dólares. Isso cria um enorme mercado artificial para dólares americanos e força os estrangeiros a absorver muitas das novas unidades monetárias criadas pelo Fed. Naturalmente, isso dá um tremendo impulso ao valor do dólar. O sistema ajudou a criar um mercado mais profundo e líquido para o dólar e os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Também permite que o governo dos Estados Unidos mantenha as taxas de juros artificialmente baixas, financiando assim enormes déficits que de outra forma não conseguiria. Em suma, o sistema petrodólar tem sido a base do sistema financeiro dos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Mas isso está prestes a mudar, e em breve. Depois que invadiu a Ucrânia, o governo dos Estados Unidos expulsou a Rússia do sistema do dólar e confiscou centenas de bilhões em reservas em dólares do Banco Central Russo. Washington ameaça fazer o mesmo com a China há anos. Essas ameaças ajudaram a garantir que a China reprimisse a Coreia do Norte, não invadisse Taiwan e fizesse outras coisas que os Estados Unidos queriam. Essas ameaças contra a China podem ser um blefe, mas se o governo dos Estados Unidos as executasse, como fez recentemente contra a Rússia,
Seria como lançar uma bomba nuclear financeira em Pequim. Sem acesso a dólares, a China teria dificuldades para importar petróleo e se envolver no comércio internacional. Como resultado, sua economia ficaria paralisada, uma ameaça intolerável para o governo chinês. A China preferiria não depender de um adversário como este. Esta é uma das principais razões pelas quais criou uma alternativa ao sistema petrodólar. Após anos de preparação, a Bolsa Internacional de Energia de Xangai, INE, lançou um contrato futuro de petróleo bruto denominado em yuan chinês em 2017. Desde então, qualquer produtor de petróleo pode vender seu petróleo por algo além de dólares americanos, neste caso, o yuan chinês. Há um grande problema, no entanto. A maioria dos produtores de petróleo não quer acumular uma grande reserva de yuans, e a China sabe disso. É por isso que a China vinculou explicitamente o contrato futuro de petróleo à capacidade de converter yuan em ouro físico, sem tocar nas reservas oficiais da China, por meio de bolsas de ouro em Xangai, o maior mercado de ouro físico do mundo, e Hong Kong. PetroChina e Sinopec, duas empresas petrolíferas chinesas, fornecem liquidez aos futuros de petróleo em yuan por serem grandes compradores. Portanto, se algum produtor de petróleo quiser vender seu petróleo em yuan e ouro indiretamente, sempre haverá uma oferta. Após anos de crescimento e resolução de problemas, o contrato futuro de petróleo do GNE Yuan está agora pronto para o horário nobre. E agora que os Estados Unidos baniram a Rússia do sistema do dólar, há uma necessidade urgente de um sistema credível capaz de lidar com centenas de bilhões de vendas de petróleo fora do dólar americano e do sistema financeiro. A Bolsa Internacional de Energia de Xangai é esse sistema. De volta à Arábia Saudita. Por quase 50 anos, os sauditas sempre insistiram que qualquer pessoa que quisesse seu petróleo precisaria pagar com dólares americanos, defendendo sua parte do sistema petrodólar. Mas tudo isso pode mudar em breve. Lembre-se, a China já é o maior importador de petróleo do mundo. Além disso, a quantidade de petróleo que importa continua a crescer, pois alimenta uma economia de mais de 1,4 bilhão de pessoas, mais de 4 vezes maior que a dos Estados Unidos. A China é o principal cliente da Arábia Saudita. Pequim compra mais de 25% das exportações de petróleo sauditas e quer comprar mais. Os chineses preferem não ter que usar o dólar americano, a moeda de seu adversário, para comprar uma mercadoria essencial. Nesse contexto, o Wall Street Journal informou recentemente que os chineses e os sauditas deram início a sérias negociações para aceitar o yuan como pagamento pelas exportações de petróleo saudita em vez de dólares. O artigo do WSJ afirma que os sauditas estão zangados com os Estados Unidos por não apoiá-los o suficiente em sua guerra contra o Iêmen. Eles ficaram ainda mais consternados com a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão e as negociações nucleares com o Irã. Em suma, os sauditas não acham que os Estados Unidos estão mantendo sua parte no acordo. Então eles não sentem que precisam manter sua parte. Até o WSJ admite que tal movimento seria desastroso para o dólar americano. O movimento saudita pode acabar com a supremacia do dólar americano no sistema financeiro internacional, no qual Washington conta há décadas para imprimir títulos do Tesouro que usa para financiar seu déficit orçamentário. Aqui está a conclusão disso. A Arábia Saudita, o eixo do sistema petrodólar, está flertando abertamente com a China sobre a venda de seu petróleo em yuan. De uma forma ou de outra, e provavelmente em breve, os chineses encontrarão uma maneira de obrigar os sauditas a aceitarem o yuan. O tamanho do mercado chinês torna impossível para a Arábia Saudita e outros exportadores de petróleo ignorar as exigências da China de pagar em yuan indefinidamente. Além disso, usar o iene para trocar petróleo por ouro adoça ainda mais o negócio para os exportadores de petróleo. Em breve, haverá muitos dólares extras vagando de repente à procura de uma casa, agora que não são necessários para comprar petróleo. Isso sinaliza uma mudança iminente e enorme para qualquer pessoa que detenha dólares americanos. Seria incrivelmente tolo ignorar este gigantesco sinal de alerta vermelho.
Sinal de alerta número 4. Impressão de dinheiro fora de controle e aumentos recordes de preços. Em março de 2020, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, exerceu um poder insondável. Na época foi o auge da queda do mercado de ações em meio à histeria do Covid. As pessoas estavam em pânico enquanto observavam o mercado despencar e recorreram ao Fed para fazer algo. Em questão de dias, o Fed criou mais dólares do nada do que havia criado nos quase 250 anos de existência dos Estados Unidos. Foi uma quantidade sem precedentes de impressão de dinheiro que totalizou mais de 4 trilhões de dólares e quase dobrou a oferta de dinheiro dos Estados Unidos em menos de um ano. 1 trilhão de dólares é quase uma quantia insondável de dinheiro. A mente humana tem dificuldade em quantificar em tais cifras. Deixe-me tentar colocar isso em perspectiva. 1 milhão de segundos atrás foi cerca de 11 dias atrás. 1 bilhão de segundos atrás era 1988. 1 trilhão de segundos atrás era 30.000 AC. Para uma perspectiva mais ampla, a produção econômica diária de todas as 331 milhões de pessoas nos Estados Unidos é de cerca de 58 bilhões de dólares. Ao apertar de um botão, o Fed estava criando mais dólares do nada do que a produção econômica de todo o país. As ações do Fed durante a histeria do Covid, que ainda estão em andamento, representaram a maior explosão monetária que já ocorreu nos Estados Unidos. Quando o Fed iniciou esse programa, garantiu ao povo americano que suas ações não causariam aumentos severos de preços. Mas, infelizmente, não demorou muito para provar que essa afirmação absurda era falsa. Assim que o aumento dos preços se tornou aparente, a grande mídia e o Fed alegaram que a inflação era apenas transitória e que não havia nada com que se preocupar. Claro, eles estavam completamente errados, e eles sabiam disso, eles estavam fazendo gaslighting. A verdade é que a inflação está fora de controle, e nada pode pará-la. Mesmo de acordo com as estatísticas do IPC do próprio governo, que subestimam a realidade, a inflação está subindo. Isso significa que a situação real é muito pior. Recentemente, o IPC atingiu uma alta histórica de 40 anos e mostra poucos sinais de desaceleração. Eu não ficaria surpreso ao ver o IPC ultrapassar seus máximos anteriores no início dos anos 1980, à medida que a situação fica fora de controle. Afinal, a impressão de dinheiro acontecendo agora é de ordens de magnitude maior do que era então. Sinal de alerta número 5. Presidente do Fed admite que a supremacia do dólar está morta. É possível ter mais de uma moeda de reserva. Estas são as palavras recentes de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. É uma admissão impressionante da pessoa que tem mais controle sobre o dólar americano, a atual moeda de reserva mundial. Seria tão ridículo quanto Mike Tyson dizer que é possível ter mais de um campeão dos pesos pesados. Em outras palavras, o fim está próximo. Nem mesmo o presidente do Federal Reserve pode continuar com a farsa de manter a supremacia do dólar, e você também não deveria. Conclusão. Está claro que os dias de domínio incontestável do dólar americano estão acabando rapidamente, algo que até o presidente do Fed admite abertamente. Para recapitular, aqui estão os 5 iminentes sinais de alerta vermelhos de que o fim da hegemonia do dólar está próximo. Sinal de alerta número 1. As sanções da Rússia provam que as reservas em dólar não são realmente dinheiro. Sinal de alerta número 2. Rublos, Gold e Bitcoin para gás, petróleo e outras commodities. Sinal de alerta número 3. O sistema petrodólar flerta com o colapso. Sinal de alerta número 4. Impressão de dinheiro fora de controle e aumentos recordes de preços. Sinal de alerta número 5. Presidente do Fed admite que a supremacia do dólar está morta. Se dermos um passo para trás e diminuirmos o zoom, o quadro geral é claro. Provavelmente estamos à beira de uma mudança histórica, e o que está por vir pode mudar tudo.
Artigo original aqui.